Nossos comentaristas desta sexta-feira. Deputado estadual, comentarista Jovem Pan, Sargento Nery. Sargento, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Borgo, bom dia a todos da Jovem Pan, todos de Bauru e região. Bom dia, Brasil, né? Pitoli está no Brasil. Então, bom dia a todos aí e que Deus tenha misericórdia da nossa pátria. Amém. O vereador Eduardo Bogo também conosco. Bogão, bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Pitoli, bom dia, deputado Sargento Nery, grande amigo, Luizão, Alex, a todos do estúdio e a todo esse Brasil de audiência. Pitoli. Bogo, já estou na linha com a deputada Janaína Pascoal, pois não? Alô, então, depois... bom dia a todos. Bom dia, Janaína. Uma alegria poder participar. Beijo grande para Bauru, toda a região. É uma honra te ouvir aqui, Janaína, mesmo porque você compra lutas especiais, lutas importantes, e vi teu post tratando de uma barreira que não é sanitária, mas uma barreira ideológica, tratando do vestibular da FUVEST do próximo domingo. Que absurdo é esse, Janaína? Então, eu me surpreendi, porque eu agora tenho outro meio de comunicação com a população, que são aquelas listas de WhatsApp, sabe? Sim. E o pessoal me manda notícias. Aí eu reparei que umas famílias começaram a escrever que os filhos não vão poder fazer o vestibular. E eu não estava sabendo. Aí peguei o manual da FUVEST e está mesmo escrito que o jovem vai ter que apresentar a comprovação da terceira dose para poder fazer a prova. Ou um atestado médico. O problema é o seguinte, eu acompanho essa pauta há muito tempo. E os médicos têm medo de atestar. A verdade é essa, porque a perfeição está tão grande que os médicos, às vezes, até orientam, por alguma situação específica daquele indivíduo, a não tomar, mas eles têm medo de colocar no papel e sofrer algum tipo de represália. Eu tenho acompanhado vários casos de professores, funcionários e alunos de graduação e pós-graduação das universidades públicas aqui no estado de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp. E, assim, fica muito evidente que essas medidas, né, de expulsão, de suspensão de pagamento de salário, de corte de ponto, de uma coisa absurda, eles apagam a frequência. A frequência lançada é apagada com relação aos alunos. Essas medidas sempre recaem sobre pessoas que têm um pensamento mais centro-direita. Porque é um fato, né? Muito embora haja esquerdistas que têm um olhar mais receoso com relação a essas vacinas anti-Covid, é um pensamento mais comum na direita, né? Assim, é uma questão mais comum na direita. Então, essas universidades que são verdadeiras mecas de esquerdistas, a meu sentir, encontraram uma maneira politicamente correta, né, inquestionável, vamos dizer assim, que é o que a gente está vivenciando, de se livrar daqueles professores, daqueles alunos, daqueles funcionários que têm um pensamento divergente. E agora, para não ter o constrangimento de ter que expulsar um aluno, eles não deixam nem entrar. Então, assim, me parece algo de uma ilegalidade sem precedentes, porque não tem lei nenhuma prevendo que para fazer um exame vestibular, um concurso público, que a pessoa tem que comprovar a vacinação. Janaína, eu penso da seguinte forma, minha filha vai prestar, aliás, eu não sei mais se vai prestar domingo, essa prova, e eu paguei a inscrição, salvo engano, R$191, acho que é isso. A inscrição, quase R$200 eu paguei. Aí eu recebo a informação, posterior o pagamento, de que há essa exigência do passaporte e terceira dose da vacina. E eu, salvo engano, eu tenho a liberdade de decidir sobre o que faço ou não com relação à saúde da minha filha. E minha filha tomou uma única dose e se arrependimento matasse, eu estaria morto, esturricado agora. E aí eu lhe pergunto, muito provavelmente eu e outros pais nos sentimos incomodados com isso, entretanto, já recolhemos a taxa. E agora? Mover uma ação contra a FUVEST, a Universidade de São Paulo? Ninguém se posiciona, Janaína. Não, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que
pelo menos com relação a esse tema, não se pode falar. Várias vezes eu fiz postagens, jamais falando contra a vacina, jamais desestimulando, mas questionando firmemente essa imposição, a imposição de sanções a quem decide não tomar ou não tomar as várias doses. E os meus posts foram retirados das redes, eu sofri suspensão nas redes. Então, na medida em que não se pode falar, é muito cômodo para quem está impondo. Quem está impondo também não precisa se manifestar. Eu entendo que o certo seria eles tirarem essa obrigação. No domingo, permitirem que todos os inscritos façam o vestibular, porque eles estão causando um prejuízo significativo a esses estudantes. Eu, por exemplo, fiz direito na USP, eu sei o que é dedicar uma juventude inteira, adolescência inteira, ao preparo para ingressar na universidade pública. Não é qualquer vestibular, é a prova da vida, né? Sim. Então, assim, é um prejuízo que, em termos de uma ação de indenização, é inestimável. Aliás, eu venho dizendo isso com relação aos alunos que estão sendo retirados da universidade depois de fazerem os vestibulares mais difíceis. Falei, a hora que esse pessoal começar a entrar com ação e num futuro próximo se reconhecer, né, a discriminação que isso implica, as indenizações vão ser impagáveis. Então, assim, a meu sentir, o certo seria derrubar essa exigência. Agora, se não derrubarem, na medida que ninguém foi informado, porque ninguém foi informado disso, os pais estão percebendo agora, sim, teriam que devolver a taxa de inscrição. Janaína, conosco aqui um par teu de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sargento Nery. Nery, a Janaína Pascoal, na sua escuta, tratando dessa exigência do passaporte vacinal por parte da FUVEST, prova da primeira fase no próximo domingo. Janaína Pascoal, na sua escuta, Nery. Bom, primeiro, bom dia, doutora Janaína, um prazer estar com a senhora aqui, uma grande deputada, uma grande jurista. O que me deixa preocupado é a postura do Ministério Público. Acho que a doutora Janaína lembra, e você também, Pitoli, que no auge da pandemia, o ex-governador João Dória fez alguns eventos em Jaú, Marília, acho que o Borgo também lembra, e eu entrei com a representação no Ministério Público contra esses eventos que acumularam várias pessoas, centenas de pessoas em salões pequenos, e o Ministério Público simplesmente arquivou, né? E aí eu pergunto, cadê o nosso Ministério Público? As instituições hoje no nosso país estão vendados, né, de alguma forma. Então é uma cobrança, aí eu pergunto para a doutora Janaína, se essas instituições que nós sempre acreditamos, né, que seria aí os protetores da sociedade, os guardiões das leis, cadê essas autoridades, cadê essas instituições? Isso me preocupa muito, eu queria saber dela se também deixa ela preocupado a postura dessas autoridades, dessas instituições. Então, agradeço o colega Nery. A questão é a seguinte, o Ministério Público cobrou essas tantas doses de seus próprios funcionários. Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque as autoridades que poderiam nos ajudar a resgatar a legalidade estão impondo essa exigência que não tem previsão legal a seus próprios funcionários. Hoje, no Estado de São Paulo, numa série de órgãos, tem funcionários com salário suspenso por não desejarem, e eu vou frisar aqui, não é nem que não desejam se vacinar, não querem tomar as infinitas doses de reforço que a indústria farmacêutica inventa. Porque a gente tem que falar com todas as letras. Essas vacinas são compradas com dinheiro público, os valores são nos bilhões. É muito interessante para a indústria farmacêutica criar a necessidade de 2, 3, 4, 5, 6 doses de reforço. É muito interessante. Então, ninguém questiona.
Tanto que no ano passado, esse ano, as empresas que mais se enriqueceram, que mais lucraram, foram as farmacêuticas que vendem essas vacinas. Agora, tudo bem, a indústria inventa, o Estado quer comprar e disponibilizar, porque eu conheço pessoas que se inventarem 20 doses vão tomar as 20 doses. Agora, impor é demais, entendeu? Então, para dar lucro para as farmacêuticas, vai desconsiderar o princípio da autonomia individual, que é um princípio norteador da bioética. O João Dória, o governador João Dória, baixou um decreto no estado de São Paulo, dando alguma roupagem jurídica a esses absurdos todos, muito embora no decreto ele não tenha trazido previsões específicas. Eu tenho brigado para derrubar esse decreto, apresentei um projeto de lei na Assembleia, um projeto de decreto legislativo, tenho o apoio de vários colegas, mas PT, PSDB e PSOL se uniram para não deixar pautar, e eu estou esperando a posse do governador Tarcísio, porque foi promessa de campanha dele, cessar essa situação no Estado. E eu vou cobrar que ele cumpra a palavra. Janaína, conosco também o vereador Eduardo Borgo, nosso comentarista. Borgo, a deputada estadual Janaína Pascoal, na sua escuta. Olá, deputada, tudo bem? Bom dia. Professora, doutora Janaína Pascoal. Prazer em falar com a senhora. Honra minha. Deputada, eu passei por isso aqui em Bauru, sou autor de uma lei aqui no município que impede a obrigatoriedade da apresentação desse passaporte. Só até agora tentaram, mas até onde a gente tem ciência, não conseguiram derrubar. Porém, está sendo descumprido, inclusive, por instituições municipais. Eu queria saber da senhora, em atenção, já até comentou um pouco a respeito, em atenção ao princípio da legalidade. Se essa vacina, se essa terapia, se ela não impede a contaminação, qual que é a base legal para essa cobrança? E, tecnicamente, a senhora entende que seria interessante as pessoas que vão prestar o vestibular entrar com mandado de segurança ou caberia um HC? Vamos lá, vamos por partes. Hoje não tem base legal nenhuma, vereador, nenhuma. Porque mesmo a legislação federal, que assim, eles utilizavam como respaldo, mas que não era específica, mesmo essa legislação, ela falava do período de emergência sanitária. Esse período foi, assim, oficialmente encerrado. Então, na medida em que não estamos mais na emergência sanitária, sequer a lei federal, que era usada para dar respaldo a isso, vigora mais. Eu entendo que mesmo naquela época era necessário ter uma lei específica. Olha, o salário vai ser suspenso, vai ser demitido por justa causa. Isso não está previsto em lugar nenhum. Então, eu não vejo respaldo, tá? Entrar com o mandado de segurança, em teoria, é possível. E dá tempo, porque o mandado de segurança ele é algo para ser protocolizado assim na véspera mesmo. Eu só não sei se tem chance de sucesso. Porque o judiciário, assim, o poder judiciário no estado de São Paulo também abraçou essa ideologia. Tanto que por meses a fio, as partes, os advogados, eram impedidos de entrar no fórum sem mostrar comprovação de vacina. Recentemente que eles flexibilizaram isso, porque estavam impedindo o acesso à justiça. Então a chance de sucesso é remota. Agora, é uma decisão de cada qual tentar enfrentar. Por exemplo, eu conheço casos concretos de pais, de alunos lá da UFSCar, por exemplo, entendeu? De outras unidades da Unesp, que conseguiram o mandado de segurança para seus filhos seguirem estudando. Houve recurso e reverteu. Então, assim, sob o ponto de vista da possibilidade jurídica, existe. Agora, a possibilidade real, no contexto que a gente vive, está muito difícil. Por isso que eu acho que a nossa esperança é Tarcísio assumir e cumprir a palavra de revogar o decreto do Dória. Porque aí a gente tem um argumento jurídico a mais. Ou usar a força que ele já tem na Assembleia. Tarcísio hoje já tem força na Assembleia, o deputado Nery pode confirmar.
usar essa força para fazer pautar os projetos que a gente está lutando por eles lá desde o ano passado, para a gente aprovar uma lei proibindo isso. Que aí tem mais força ainda do que simplesmente derrubar o decreto do Dória. Janaína, e uma última questão. A tua orientação para pais que agora estão preocupadíssimos diante dessa exigência? Eu acho que tem que começar a entrar em contato com a FUVEST. O problema é que essas instituições, elas são quase que inacessíveis, né? Sim. Você não tem um telefone, você não tem um endereço, você tem que buscar as vias de contato, mandar e-mail, tentar entrar. Ou aquele caso do aluno que se preparou, porque tem muito treineiro, tem muita gente que vai fazer por fazer. Agora, aqueles que realmente estão preparados, que é a prova da vida, talvez seja o caso de pelo menos tentar uma medida judicial. Janaína Pascoal, deputada estadual, conversando conosco. Janaína, muito obrigado por nos atender, trazendo esclarecimentos. Esse assunto que certamente vai tomar conta das discussões durante esse final de semana. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço a honra. Beijo grande a todos. E bom jogo para nós. Para nós. Boa sorte. Bom final de semana, Janaína. Também. 14 para as 9 na programação.